Boa noite a todos os cursistas. Boa noite à professora Luciana Cardoso, que estará conosco ministrando mais um webinar. Eu desejo bons estudos a todos. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à última aula da nossa disciplina Práticas Inclusivas na Educação Profissional e Tecnológica. Essa nossa última aula, nós vamos dar continuidade às práticas inclusivas, né? As estratégias utilizadas para que tenhamos práticas inclusivas, focando principalmente na avaliação, que é um ponto que vocês vêm pedindo muito, né? Solicitando muito. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve, mais rápida hoje, porque a gente tem muito a discutir a respeito da avaliação e acredito que vocês precisarão de um tempo para posicionar-se, para falar, né, das dúvidas que porventura ainda tenham ficado. Então, eu peço licença a vocês para compartilhar a tela, para a gente começar, então, a nossa discussão. Então, pessoal, na aula anterior, nós iniciamos, né, o nosso debate a respeito das práticas inclusivas na educação profissional e tecnológica. Mas vocês estavam inquietos aí em relação principalmente à avaliação, né? Desde a primeira aula, vocês questionaram a esse respeito. Então, vamos começar aí a falar sobre a avaliação para o público-alvo da educação especial. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês a respeito do que a LDB fala sobre a avaliação da aprendizagem, de uma forma geral, tá? Não é específico para a educação especial. Mas o que a LDB fala a respeito da avaliação? Bem, a LDB fala que a avaliação ela precisa ser contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os aspectos quantitativos, priorizando a qualidade no processo de aprendizagem. Ou seja, a avaliação ela deve ser formativa, ela deve prevalecer sobre a avaliação classificatória. Mas aí, porventura, vocês podem ter se esquecido, né? Qual a diferença da avaliação formativa para classificatória? Eu não me recordo muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças, né? O que é a avaliação formativa, o que é a avaliação classificatória, quais são os objetivos da avaliação, onde ela pode acontecer, quando, como, por quê, quem pode avaliar e o que pode ser avaliado. Então, vejamos. Primeiramente, é importante que a gente saiba que a avaliação ela pode ser online ou presencial, como vocês já sabem, né? Vocês realizam avaliações online. Quando essa avaliação pode acontecer? Ela pode se dar antes do processo de ensino-aprendizagem, que aí a gente chama de avaliação diagnóstica, que serve principalmente para a gente conhecer o nosso público, né? Então, a avaliação diagnóstica analisa aquilo que o aluno já sabe, para, a partir de então, trabalhar com base na sua experiência, no seu conhecimento e desenvolver essa aprendizagem. A avaliação ela também pode se dar durante o processo, né? Então, chamada aí de avaliação contínua. Então, é durante todo o processo de ensino-aprendizagem, o professor avalia o seu aluno. E temos também a avaliação somativa, que acontece ao final, ao término do processo de ensino-aprendizagem. Essa é, infelizmente, a avaliação mais comum, né? A avaliação somativa, que é aquela que acontece, geralmente, no final do bimestre ou do trimestre. Em alguns casos, a avaliação é semestral, né?
mas geralmente ela acontece, né, ao final dos bimestres. Como que a avaliação pode acontecer? Como que ela pode se dar? Bem, a avaliação, ela pode avaliar conhecimentos, habilidades ou atitudes. Infelizmente, geralmente, nós, professores, avaliamos apenas os conhecimentos, né? Nós esquecemos de avaliar as habilidades e principalmente as atitudes. O que seria isso? Como que eu avalio conhecimento? Como que eu avalio habilidade? Como eu avalio atitude? O conhecimento, ele geralmente é avaliado através de provas, de testes, de lista de exercícios, de questionários, né? Enquanto que as habilidades, elas geralmente são avaliadas através de projetos. Então, a habilidade é o saber fazer. O aluno, ele vai demonstrar a aplicação daquele conhecimento através das suas habilidades. E as atitudes referem-se à presença, à participação, à colaboração desse aluno, ao interesse dele em sala de aula. Infelizmente, como eu mencionei, é muito raro a gente ter avaliação aí das atitudes, ok? E quem pode avaliar? Bem, geralmente quem faz a avaliação é o próprio professor, que a gente chama aí de heteroavaliação. Mas o aluno também pode se autoavaliar. Vocês, por exemplo, têm uma autoavaliação, né? Enquanto que temos também a avaliação colaborativa, que acontece geralmente quando toda a turma se avalia. E aqui não consta, mas a gente tem também a avaliação por pares, que é quando um aluno avalia o outro, ok? E por que a gente avalia? A gente pode avaliar para classificar e selecionar, que é o mais comum. Podemos avaliar também para certificar que um aluno, por exemplo, tem determinado conhecimento. Vocês vão verificar ao longo do nosso webinário de hoje que a educação profissional e tecnológica pode certificar os conhecimentos, inclusive dos alunos que tenham algum tipo de deficiência. E temos também podemos também fazer a avaliação para conhecer e orientar o aluno e o nosso processo de ensino-aprendizagem. Aí temos, então, a avaliação formativa. Então, vamos voltar aqui ao que diz a LDB para que fique bem claro. A LDB fala que a avaliação formativa deve prevalecer sobre a avaliação classificatória, o que, infelizmente, não acontece, né? Infelizmente, as provas, os testes, eles servem para classificar. Então, quem tirou uma nota melhor, fica melhor classificado. Ou também para selecionar, se for um processo seletivo, por exemplo, os concursos fazem isso, né? E nós também, como professores, fazemos isso porque os alunos que não tiram determinada nota, eles são excluídos, né? Eles têm que repetir o ano, eles precisam fazer uma recuperação, né? E tentar acompanhar os demais da classe. Então, dito isso a respeito da avaliação, que, como eu mencionei para vocês, não se refere apenas ao público-alvo da educação especial, vamos adentrar agora ao nosso público-alvo, ao público da educação especial. Aí, o segundo questionamento que nós tivemos, né, nas aulas anteriores foi como deve ser a avaliação desse aluno, do aluno público-alvo da educação especial, do aluno com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento. Como que eu faço para avaliar esse aluno? Bem, pessoal, inicialmente é importante que essa avaliação ela seja processual e contínua, tá? E que seja também contextualizada. Isso é de suma importância.
Além disso, é importante que nós avaliemos a trajetória individual desse aluno, desse estudante. Que não façamos comparações com os demais alunos, porque nós já vimos, lembram-se lá da charge da avaliação? A gente não pode dar a mesma avaliação e não podemos esperar as mesmas habilidades, as mesmas atitudes e os mesmos conhecimentos de um aluno que tem uma deficiência ou um transtorno global do desenvolvimento. Então, é necessário que a gente faça essa avaliação de forma individual e que consideremos principalmente as necessidades, as diferenças de cada um dos alunos, né? Lembrando que o enfoque, como a própria LDB fala, deve ser qualitativo, pelo menos predominantemente qualitativo, tá? Então, a primeira coisa a fazer, quando a gente fala de educação especial, né, de avaliação para educação especial, é fazer a avaliação diagnóstica, que infelizmente nós não costumamos fazer, né? Mas isso é essencial quando se trata principalmente do aluno da educação especial, pessoal. É necessário que a gente saiba qual é o conhecimento que aquele aluno tem, né? Qual é o conhecimento que ele já domina. Para, a partir de então, planejarmos a trajetória desse educando. Como que eu faço isso, Luciana? Bem, nós falamos na aula passada a respeito do PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Eu iria trazer para vocês e demonstrar, né? Mostrar o PDI, mas infelizmente a nossa aula hoje tem muitos assuntos importantes e eu preferi aqui colocar para vocês o modelo para que vocês posteriormente possam aí verificar. Então, o modelo do PDI utilizado no estado de Minas Gerais, ele consta na resolução da Secretaria de Educação, né? Da Superintendência, a resolução 4.256 de 2020. Ainda que você não esteja em Minas, eu recomendo que você dê uma olhada, porque lá também, além do PDI, há algumas diretrizes muito importantes para se trabalhar com o aluno da educação especial, tá? Então, o primeiro passo é a avaliação diagnóstica, e a partir dessa avaliação diagnóstica, a gente vai fazer a avaliação contínua, processual, contextualizada, e nós vamos, na verdade, fazer uma comparação do aluno com ele mesmo. Como assim, Luciana? Eu vou avaliar como que o meu aluno chegou e como ele está, por exemplo, daqui a um mês, a 2 meses e assim por diante, tá? E aí a gente pode, então, verificar os avanços que esse aluno conseguiu alcançar, ok? Tá, mas eu queria, então, eu queria dicas de como eu posso avaliar. Saber que eu preciso fazer essa avaliação de forma contínua é interessante, mas eu quero também dicas para que essa avaliação seja inclusiva. Bem, uma das principais dicas que eu dou para vocês é em relação ao conteúdo. É necessário que a gente diminua esse conteúdo, ou pelo menos que a gente divida esse conteúdo em partes, para que a avaliação seja adequada a esse público. Tá? Então, a primeira dica é dividir o conteúdo e a avaliação em pequenas partes. Inclusive, o aluno da educação especial não necessariamente precisa fazer a avaliação em um único dia. Como a gente mencionou na aula passada, é interessante que ele tenha um prazo maior para fazer a avaliação, de acordo com as suas deficiências, de acordo com as suas dificuldades que provavelmente vão interferir no processo de avaliação.
Então, uma das dicas que eu dou é que vocês dividam aí o conteúdo, né, em partes menores, tá? E também a avaliação, como eu mencionei anteriormente. É necessário, pessoal, que você, antes da avaliação, você explique, que você revise, que você fixe várias vezes o conteúdo, principalmente quando a gente fala de alunos com deficiência intelectual. Eu mencionei para vocês que esse público, eles têm problemas realmente relacionados à memória. Então, é necessário que explique, que revise, que fixe várias vezes o conteúdo para que ele consiga realmente fazer a avaliação. Diminua também a quantidade de informação nos enunciados. Simplifique os enunciados, né? Seja breve, seja claro, seja objetivo. Isso, inclusive, não é só para o aluno da educação especial. É importante que isso seja feito com todos os alunos, porque às vezes o aluno não entende a palavra que você utilizou, né? Ele não entende o enunciado, então ele vai errar, obviamente, uma determinada questão. Diminua também o nível de abstração das avaliações. Utilize ilustrações, objetos concretos, se possível, né? E não apenas o texto, tá? Isso é muito importante e também é recomendado para os alunos que não são público-alvo da educação especial. A gente tem uma teoria que chama teoria da educação multimídia, que fala que as imagens elas são muito importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante também que as avaliações tenham aí ilustrações relacionadas, né, a determinada atividade e, se possível, também objetos concretos. Use frases menores nas atividades, nos enunciados, nas alternativas. Adote diferentes formas de avaliar. A gente precisa quebrar esse paradigma de que a avaliação é só com prova. A gente tem várias outras formas de avaliar e isso precisa ser feito principalmente quando a gente está falando de alunos que são o público-alvo da educação especial, né? Alunos com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento. Então, utilize frases menores, adote diferentes formas de avaliar, faça as adaptações necessárias. Se o aluno tem deficiência visual, é necessário que ele tenha a prova em braille, né? Se o aluno é surdo, é necessário que o intérprete possa, por exemplo, sinalizar para esse aluno e assim por diante. Liberte-se, então, das avaliações tradicionais, que são excludentes, são classificatórias e só aumentam a exclusão, tá? Uma questão que não surgiu na nossa aula, mas que talvez vocês, lá na frente, vocês podem se deparar com ela eu posso ajudar esse aluno com deficiência ou TGD? Tem professor que ajuda o aluno a fazer a avaliação, isso é certo ou é errado? Pessoal, na minha opinião, isso é muito pertinente, inclusive. A gente tem um método ABA, que faz parte de uma terapia comportamental que funciona justamente através da ajuda, de diferentes níveis de ajuda. Então, a gente tem o terapeuta, ele passa um determinado desafio, né? E o cumprimento desse desafio vai ser feito através de ajudas, que pode ser ajuda total, ajuda leve ou sem ajuda nenhuma, de acordo com o desenvolvimento daquele aluno, né? Então, por isso que é necessário a gente conhecer também aquilo que o aluno já domina. E aí, após isso, faz-se aí um reforço daquela atividade para que o aluno consiga aí fixar os seus conhecimentos. Quando a gente fala da educação, do âmbito educacional, nós temos a avaliação assistida, que também é muito parecida com esse método ABA. Essa avaliação assistida, ela é composta por 3 etapas.
Na primeira etapa, a gente cria uma situação de avaliação para ver se a criança sabe determinado conteúdo, né? Então, eu crio um desafio, como lá no método A. O mediador, que aí provavelmente vai ser o professor, regente, ou de repente pode ser também o professor de apoio, ou o professor da sala de recursos multifuncionais, ele vai então ajudar, vai auxiliar a criança, né, com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento, em um processo muito parecido com o método ABA e com o processo de ensino mesmo, até que essa criança consiga resolver o problema ou o desafio dado aí para ela, tá? Então, esse mediador, ele vai incentivando, vai relembrando os conceitos, né? Por exemplo, se for alguma coisa de ortografia, quando que eu uso a letra, o C cedilha, em quais situações que eu vou utilizar, por exemplo, né? Um exemplo que eu estou dando para vocês. Até que essa criança, então, ela vai, obviamente, responder e pode ter acertos e erros, e aí o processo vai ser, então, conduzido. Eu costumo dizer, pessoal, que a avaliação assistida é como a gente faz geralmente com os nossos filhos, quando a gente está ensinando a tarefa. A gente não pode fazer para eles, mas a gente pode ir mostrando o caminho através das perguntas, dos questionamentos, tá? E aí a terceira e última etapa é quando a criança ela vai fazer então um novo problema semelhante ao dado inicialmente e aí então ela resolve esse problema sozinha, tá? Então essa é a avaliação assistida e é muito recomendada sim, ok? Ok, Luciana, agora chegou um outro ponto que todo mundo estava ansioso para discutir e que eu vi lá nos fóruns, que foi muito interessante a discussão de vocês, né? Vi que vocês pesquisaram realmente, parabenizo a todos aí a esse respeito. Primeiro questionamento: o que acontece com um aluno com deficiência, ou TGD, quando, mesmo com os apoios, mesmo com as adaptações necessárias, ele não consegue alcançar o nível de conhecimento exigido para a conclusão do ensino fundamental? Eu posso reprovar o aluno? É o outro questionamento que nós fizemos, né? E que consta lá no fórum de vocês. Então, o aluno público-alvo da educação especial, ele pode ser reprovado? Sim, ele pode ser reprovado, tá? Inclusive, a terminalidade específica é justamente para essa situação que eu mencionei, para o caso de alunos que não conseguem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em função justamente das suas deficiências. Então, em função disso, as instituições elas vão elaborar aí uma certificação de conclusão de escolaridade que é fundamentada numa avaliação pedagógica, né? E aí vai apresentar, junto com o histórico escolar, uma descrição das habilidades, das competências que aquele aluno atingiu. Então, apesar de ele não ter concluído o ensino fundamental, ele vai ter uma certificação mencionando o que esse aluno consegue fazer, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, né? E esse certificado de terminalidade específica, ele geralmente é utilizado para que esse aluno com deficiência ingresse no mundo do trabalho, tá? Essa terminalidade, ela é mais concedida quando a gente está falando de alunos com uma grave deficiência intelectual ou com deficiências múltiplas, tá? Quando o aluno, por exemplo, é surdo cego, quando ele tem uma deficiência física e também uma deficiência visual, por exemplo, tá? Então, isso é mais comum nessas situações.
E aí o aluno ele vai ser encaminhado ou para o mundo do trabalho, ou para a educação de jovens e adultos, ou ainda para a educação profissional. Isso está previsto lá nas diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, ok? Que consta lá na nossa sala. Aí, pessoal, lá na nossa discussão no fórum, eu vi vários comentários interessantes, e só para ficar claro, o aluno da educação especial, ele pode ser reprovado sim, mas é necessário que a gente tente e utilize diversas formas de avaliação e vários métodos para que esse aluno consiga ser aprovado. Se ele realmente não der conta, não conseguir, né, acompanhar o ensino, digamos assim, o processo de ensino, é necessário que se avalie o que é mais benéfico para esse aluno. O que vai causar menos danos psicológicos e também educacionais para esse aluno? Será que é pertinente, por exemplo, a gente ter um aluno com deficiência intelectual, de 14 anos, por exemplo, convivendo com alunos de 8 anos? Será que isso é pertinente? Além da questão da autoestima do aluno, né, com deficiência, que com certeza ele vai ter aí um problema relacionado a essa autoestima, nós precisamos avaliar que, por exemplo, o aluno com 14 anos, ele, né, está numa fase já da puberdade, da adolescência, da juventude, onde ele desperta aí a questão sexual, e os demais alunos ainda não estão nessa fase. Então, será que é pertinente a gente manter esse aluno junto com esses demais aí de 8, 9 anos? Então, o que acontece quando a gente percebe que o aluno ele não poderia ser aprovado diretamente? O que eu recomendo é que sempre essas situações sejam levadas para o conselho de classe, né, para que se verifique qual o menor dano, né, o que é melhor para o aluno, principalmente, se é melhor ele ser aprovado ou reprovado. Lembrando que, geralmente, se a gente tem, por exemplo, um aluno com autismo, e a gente troca esse aluno, ele vai repetir de ano e vai ter um novo grupo de colegas, isso pode atrasar de forma muito significativa o processo de aprendizagem do autista, porque nós já vimos que os autistas têm uma dificuldade de relacionamento. Então, tudo isso precisa ser avaliado, pessoal. E também, eu ressalto aqui para vocês que é muito importante que o professor de apoio, caso ele exista, né? O professor de apoio, o intérprete de Libras, o profissional lá da sala de recursos multifuncionais, ele também precisa participar dessas decisões, tá? Então, o aconselhamento que eu dou para vocês, não assumam essa decisão sozinha ou sozinho. Chame os demais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem desse aluno para que vocês definam o que é melhor para esse aluno, e é claro que vocês verifiquem também se essa decisão não vai prejudicar os demais, tá? Então, cheguem a um consenso, e isso aí vai ser respaldado principalmente quando é uma decisão coletiva aí num colegiado, num órgão colegiado, como o conselho de classe. Bem, e aí, para a gente dar seguimento aí à nossa discussão, eu trago aqui uma reflexão. A Constituição Federal, ela fala no artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família.
e que ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí eu pergunto a vocês, nossas ações enquanto profissionais da educação contribuem para isso, para que esses alunos aí tenham o seu desenvolvimento pleno, que eles estejam preparados para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho? E quando a gente fala em mundo do trabalho, é inevitável a gente falar de educação profissional e tecnológica. Afinal, a nossa disciplina é práticas inclusivas na educação profissional e tecnológica, né? Então, é importante que a gente entenda o que é a EPT, né? Qual a finalidade da educação profissional e tecnológica. Então, a educação profissional e tecnológica, ela é uma modalidade de ensino que tem como finalidade preparar para o exercício das profissões, né? Então, a educação profissional, ela tem como principal finalidade a preparação para o exercício das profissões, permitindo que esse aluno seja inserido, que ele atue no mundo do trabalho e na vida em sociedade, tá? A educação profissional é, então, um direito da pessoa com deficiência também, né? E visa aí a inclusão produtiva e cidadã desse aluno. Quais são os princípios da educação profissional que estão relacionados às pessoas com deficiência? Bem, eu trouxe aqui para vocês, então, o artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, de 2021, que aponta aí, que apresenta aí no inciso 11, como um dos seus princípios, o seguinte: um dos princípios da educação profissional e tecnológica é, então, a observância às necessidades específicas das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, gerando, então, oportunidade de participação plena e efetiva em igualdade de condições, ou seja, quando eu falo igualdade de condições, eu estou falando de equidade, né? No processo educacional e na sociedade, ok? Então, essas são as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica. A educação profissional do aluno com deficiência, ela consiste principalmente na inserção desse aluno em cursos de formação profissional de nível básico, né? Que, inclusive, não está condicionado necessariamente ao nível de escolaridade dos alunos. Então, nós temos, eu sou servidora do Instituto Federal, né? Eu sou pedagoga do Centro de Referência em Educação e Formação em Educação à Distância, e nós temos cursos diversos aí, cursos de formação inicial e continuada, que não exigem nenhum nível de escolaridade. Então, todas as pessoas com determinada idade, geralmente, podem participar desses cursos. Então, uma das formas da educação profissional aí fazer a inclusão do aluno com deficiência no mundo do trabalho. Além disso, a EPT tem como uma das suas ações o encaminhamento desses alunos para o mundo do trabalho e o acompanhamento dos egressos. Isso, gente, não é fácil de ser feito, tá? É realmente um grande desafio para todos os institutos federais. Mas, geralmente, as pessoas que trabalham diretamente com o núcleo, com a extensão, né, a coordenação de extensão, direção de extensão, faz esse acompanhamento e essa inserção, esse encaminhamento para o mundo do trabalho. As empresas, muitas vezes, entram em contato com os institutos federais, com os campi, e
nos pedem aí a indicação, né, de algumas pessoas para o mundo do trabalho, e dentre esses alunos, geralmente a gente também indica um aluno que tem deficiência, né? A educação profissional e tecnológica também pode avaliar e certificar competências laborais de pessoas com deficiência, mesmo que essas pessoas não estejam matriculadas nos nossos cursos, tá? Nós vimos lá esse tipo de avaliação. Então, é feita uma avaliação justamente para verificar quais são as competências desse aluno e o encaminhamento dele para o mundo do trabalho, tá? E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui que de repente têm interesse de ingressar nos institutos federais e trabalhar efetivamente na educação profissional e tecnológica. Eu gostaria que vocês conhecessem aí, pelo menos de uma maneira, né, superficial, o NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais Educacionais Específicas, NAPNE. O NAPNE, ele é um núcleo que é responsável aí por oferecer suporte às necessidades educacionais dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, mas também a alunos com dislexia, aluno com dislalia, com disgrafia, com várias dificuldades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. O NAPNE, então, ele busca favorecer o acesso dessas pessoas, né, ao conhecimento e o desenvolvimento das habilidades, das competências e habilidades próprias. O NAPNE, ele vai, então, geralmente orientar os profissionais da educação, ele vai orientar os professores, ele vai orientar os pedagogos a respeito, né, dessas necessidades educacionais específicas aí. E vai também, em muitas situações, promover palestras, seminários, capacitações para esse público, tá bom? Nós temos também, pessoal, aqui nos institutos federais, eu esqueci de falar para vocês, os NAPNES, todo instituto, todo campus tem o NAPNE, tá? Todo campus dispõe de um núcleo para o atendimento e para o acompanhamento dessas pessoas, desse público aí. E além do NAPNE, nós temos aí o Seminário de Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva no IFNMG, né, no nosso instituto. Nesse seminário, então, nós abordamos principalmente a questão da inclusão dessas pessoas, né, das pessoas com deficiência, das pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, e diversas outras necessidades educativas especiais. Quais são as linhas de ação, né? O que então, geralmente, os institutos buscam atingir, relacionado, é claro, à inclusão das pessoas com deficiência? Primeiro, a gente busca adotar um modelo de atendimento que respeite aí as características dos alunos trabalhadores, porque a educação profissional e tecnológica, ela geralmente é voltada para esse público, né? Então, às vezes, o aluno, ele já é um aluno trabalhador, ele já faz parte do mundo do trabalho e vem buscar, por exemplo, um curso de formação continuada conosco. Nos institutos federais, a gente busca também considerar as características psicossociais do jovem e do adulto, né? Porque esse é o nosso público principal. Busca ainda promover uma maior flexibilidade na metodologia, na organização curricular e na duração dos programas de atendimento educacional. Buscamos avaliação contínua e sistemática, né, a educação ofertada, em virtude da flexibilidade e diversidade. A valorização das experiências como fonte de aprendizagem e
a autonomia, né, desses alunos, como nós já falamos aí, além da capacitação dos profissionais da educação para o ensino colaborativo, ok? Vocês poderiam me perguntar, Luciana, vocês já conseguiram alcançar tudo isso? Não. Pelo menos no Instituto Federal do Norte de Minas, nós, é claro, estamos caminhando nesse sentido, mas são muitos os obstáculos, como vocês mencionaram, né, no nosso primeiro fórum. Nós também temos várias dificuldades, vários obstáculos relacionados aí à inclusão das pessoas com deficiência, ok? E aí, pessoal, falando na inserção dessas pessoas no mundo do trabalho, é interessante que a gente saiba de algumas legislações relacionadas a isso. Então, vejamos aqui a Lei Federal 8.112. Essa lei, no seu artigo 5º, ela garante aí a reserva de vagas, né, um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, e inclusive define os critérios aí para a admissão dessas pessoas, tá? Então, em se tratando de instituições públicas, nós temos a Lei 8.112, que vai garantir aí uma reserva de vagas para os cargos e empregos públicos. Então, toda vez que a gente tem um concurso público com um determinado número de vagas, a 8.112 exige que seja reservada um número específico de vagas para as pessoas com deficiência, ok? Bem, além disso, quando a gente fala das empresas privadas, nós temos também aí uma reserva de vagas. Como que isso acontece? As empresas que têm aí 100 ou mais funcionários, elas precisam reservar aí de 2 a 5% das suas vagas, né, dos seus cargos, para pessoas com deficiência e para beneficiários reabilitados, tá? Pessoas que, por exemplo, sofreram um acidente e estão em processo de reabilitação e precisam ingressar novamente no mundo do trabalho. Essa reserva aí varia de acordo com o número de funcionários que a empresa privada tem. Então, se a empresa tem até 200 funcionários, ela vai reservar aí 2% dos cargos. Então, se ela tem de 100 a 200, ela vai reservar 2% dos cargos. Se ela tem de 201 a 500 funcionários, vai reservar 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante, ela precisa reservar 5% dos cargos. Essa legislação, ela também proíbe aí qualquer ato discriminatório no tocante aí ao salário ou aos critérios de admissão da pessoa com deficiência, tá? Mas será que isso tem efeito, né? E eu posso denunciar? Pode sim. E essa discriminação, esse tipo de discriminação, é inclusive punível com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além da multa, né? Nos seguintes casos, para quem recusar, suspender, cancelar ou fazer cessar sem justa causa a matrícula de aluno com deficiência, impedir o acesso da pessoa com deficiência a qualquer cargo público, negar trabalho ou emprego ao deficiente em razão única da sua deficiência, recusar, retardar ou dificultar a internação hospitalar ou deixar de prestar assistência médica, hospitalar ou ambulatória, quando possível, à pessoa com deficiência. Então, nós já mencionamos essa legislação, né, a Lei 7.853 de 89, que traz aí essa pena, né, de reclusão, também nos casos de
recusa de matrícula e também relacionada à inserção dessa pessoa no mundo do trabalho, ok? E qual é o panorama da inserção desse público no mundo do trabalho? Bem, a gente tem atualmente cerca de 372 mil profissionais com deficiência empregados na administração pública, em empresas públicas e sociedade de economia mista. E nas empresas privadas, nós temos aí uma ocupação que vai representar somente 53% das vagas reservadas para as pessoas com deficiência, tá? Em municípios menores, as chances são ainda mais reduzidas, porque geralmente a gente tem, né, empresas menores, né, e então, por isso, elas não estão sujeitas aí à obrigatoriedade da reserva de vagas. Quais são as dificuldades que impedem, então, que as pessoas com deficiência procurem, ingressem no mundo do trabalho, já que eu mencionei que somente 53% das vagas das empresas privadas são ocupadas. Por que isso? Porque essas pessoas, pessoal, têm várias barreiras que dificultam aí o seu acesso, né, ao mundo do trabalho. Então, dificuldade de locomoção, isolamento no mundo do trabalho, né, na empresa, falta de oportunidades. Então, a pessoa geralmente sempre é colocada no pior das funções, ela não tem possibilidade, por exemplo, de progredir na empresa só porque ela tem alguma deficiência. E quais são essas barreiras aí? Vamos falar muito sucintamente das barreiras que são apresentadas aí pela Lei Brasileira da Inclusão, né? Chamada aí, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, além de toda de todas as dificuldades que a pessoa com deficiência enfrenta, né, na sua vida particular, pessoal, as empresas, as instituições ainda oferecem vários tipos de barreiras, vários obstáculos, como, por exemplo, barreiras atitudinais, né? Comportamentos que impedem ou prejudicam essas pessoas, né? A participarem ativamente do mundo do trabalho nas empresas, barreiras tecnológicas que dificultam aí o acesso. Então, por exemplo, a empresa tem uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, e ela não oferta para essa pessoa um programa de computador que faz a leitura, por exemplo, de textos, como o DOSVox, por exemplo. Então, essa é uma barreira tecnológica, a pessoa não consegue ter acesso às informações, ela não consegue desenvolver o trabalho dela da mesma maneira como as demais pessoas, porque a empresa não proporciona uma tecnologia que possa facilitar o acesso a essa pessoa. Barreiras comunicacionais e de informação. Então, a gente tem, por exemplo, as situações principalmente dos surdos, né? Que a empresa não tem ninguém que sabe Libras, e isso dificulta, é claro, o trabalho dessa pessoa. A gente tem barreiras nos transportes, então a gente tem as pessoas com mobilidade reduzida ou que têm aí uma deficiência física e utilizam cadeiras de rodas, por exemplo, elas enfrentam esse tipo de barreira porque nem todos os ônibus estão equipados para que essas pessoas possam fazer uso desse meio de transporte, né? Além das barreiras urbanísticas, né? As vias, as ruas, não tem rampas adaptadas, por exemplo, para esse público, e barreiras arquitetônicas, né? Edifícios públicos e privados também com dificuldade aí de acesso, ok? Look by Sound. Eu trouxe para vocês aqui
um pequeno vídeo e que eu gostaria que vocês assistissem com bastante atenção. Ele é bem rapidinho, mas que acredito que faz com que a gente reflita a respeito do que essas pessoas passam, né? A respeito dessas barreiras. E aí eu convido a vocês para pensarem, e se o mundo fosse ao contrário? E se o mundo fosse adequado às pessoas com deficiência? Como nós nos sentiríamos, né? Como seria a nossa visão desse mundo? Será que nós também estaríamos achando, às vezes, que tanto faz se eu consigo ou não ler determinado livro, ter acesso a um vídeo, por exemplo? Será que a gente pensaria da mesma forma? Então, vamos ver aqui rapidamente esse vídeo para a gente finalizar a nossa apresentação. Vem do mundo pelas palavras. Atônita, mulher transita entre pessoas em cadeiras de rodas. Moça entra em um banco. Bom dia, gostaria de abrir uma conta. O caixa fala em língua de sinais e ela sorri desconcertada. Homem se desequilibra em rampa onde sobem cadeirantes. Outro fala curvado em telefone público baixo. Ícone verde de cadeirante mostra semáforo aberto. Em biblioteca, rapaz passa por garota cega que usa bengala. Ele folheia páginas em branco de um livro em braille. O mundo é mais difícil quando não é projetado para você. Por isso, os espaços EDF são acessíveis a todos. Faz a Isso, então espero aí que vocês tenham. laranjada de um catavento forma um logo da EDF. Audiodescrição do comercial da empresa francesa EDF. Título traduzido: O Mundo Adaptado. Roteiro de audiodescrição: Lígia Ribeiro. Consultoria e narração da audiodescrição. Se vocês tiverem interesse de ver novamente o vídeo, o nome é Mundo Adaptado, tá? E aí vocês conseguem visualizá-lo no YouTube, ok? By Sound. Vem do mundo pelas palavras. Então, pessoal, chegamos aqui ao término da nossa aula, né, do nosso webinário. É claro que eu vou passar aí a palavra para a Jussara, para que ela possa apresentar as dúvidas e os posicionamentos que vocês, porventura, queiram fazer. Mas, para finalizar, eu gostaria de que vocês refletissem a respeito dessa frase de Paulo Freire, que diz muito para a gente, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, vocês viram no vídeo que quando as coisas, o mundo não é adaptado para a gente, tudo se torna mais difícil, né? E a gente precisa fazer o possível, o que está ao nosso alcance, para facilitar, para favorecer o acesso às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, né? Então, precisamos adotar aí práticas inclusivas. Novamente, eu falo para vocês que eu sei que não é fácil. O professor, ele enfrenta vários obstáculos, várias dificuldades para que isso aconteça, mas sigamos em frente, continuemos a caminhar, né? O nosso caminho se faz caminhando. Então, sigamos em frente, façamos o nosso melhor e tenha um olhar inclusivo, né? Se coloque sempre no lugar do outro. E se eu fosse a pessoa com deficiência, como eu gostaria de ser tratado? O que eu gostaria que fizessem por mim? E aí, tudo com certeza vai ser um pouco mais adequado e mais inclusivo, tá bom? Eu agradeço a paciência de vocês, a atenção, e me coloco à disposição aí para os questionamentos. Jussara, pode ficar à vontade para apresentar
as considerações ou dúvidas que porventura tenham surgido aí. Ok, professora. Dúvidas nós não tivemos. Os alunos, eles fizeram algumas colocações que são pertinentes para a gente trazer para a discussão. O Jairo, ele falou o seguinte, que infelizmente a maioria dos professores fazem uma única prova e querem bons resultados de alunos com situações diferentes. Exatamente, Jairo. E isso não é só para pessoa com deficiência, né? Eu tenho batido nessa tecla. A gente quer que todos os alunos sejam iguais. E ninguém é igual, a gente é individual, né? Cada pessoa tem a sua particularidade. Eu, Luciana Cardoso, tenho determinada habilidade que Jussara pode não ter. E, ao mesmo tempo, Jussara tem outras habilidades que eu não tenho. E a gente continua tentando avaliar da mesma maneira, né? E ensinar da mesma maneira. Não só avaliar, mas ensinar, utilizar o mesmo método. A gente quer que todo mundo seja igual, que todo mundo esteja no mesmo nível. E isso é impossível. Nós já falamos dos estilos de aprendizagem. Vocês provavelmente já viram aí, já ouviram falar sobre as inteligências múltiplas, e a gente precisa avançar nessa discussão, mas principalmente nas nossas práticas, né? E o caminho para isso é refletir sobre essas práticas, tá? Então, o que eu costumo dizer, vamos mudar o mundo começando por nós mesmos, né? Vamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. O Jairo, novamente, ele traz uma outra contribuição que fala assim: na prática, a orientação é a seguinte: se o aluno tem laudo, ele não pode ser reprovado, como se o laudo fosse o mais importante. É verdade, Jairo. A gente não sabe de onde surgiu essa história de que a pessoa com deficiência não pode ser reprovada, né? A não ser nas situações que a legislação proíbe a reprovação de todos os alunos. Então, a gente tem, por exemplo, os ciclos de alfabetização, que a legislação, né, fala que o aluno não pode ser reprovado. Na educação infantil, o aluno, ele não deve ser avaliado de forma classificatória, porque ele está ingressando nesse ciclo de alfabetização. Então, ninguém pode ser reprovado no ciclo de alfabetização, né? Mas os alunos com algum tipo de deficiência, o transtorno global do desenvolvimento, eles têm uma especificidade, né, que precisa ser avaliada caso a caso. Então, não é porque o meu aluno tem, por exemplo, uma deficiência específica, que ele vai ser aprovado ou reprovado. Isso tem que ser visto caso a caso. E aí eu falo novamente, a gente precisa avaliar o aluno comparando o início do processo da aprendizagem com o término desse processo, né? E lembrando que isso é contínuo, eu não posso deixar para avaliar só lá no final do ano. Então, a gente precisa realmente repensar essa prática. As pessoas precisam participar de formações, de pós-graduações como essa que vocês estão participando. Se possível, façam um mestrado, se aprofundem a respeito disso aí, porque é o caminho para a gente mudar esse discurso, principalmente. O Lucas, ele fala o seguinte: a questão de reprovar é algo bem delicado. Muitas famílias podem não entender. Lucas, você abordou um ponto muito importante que eu esqueci de mencionar na minha fala. É imprescindível que a família também seja chamada à escola e que
esses profissionais que atuam com o aluno, que eles justifiquem a decisão tomada, tá? Então, se for reprovar o aluno, olha, nós vamos reprovar o seu filho por isso, isso e isso, a gente acha que ele vai ter mais condições, ele vai se desenvolver melhor, se ele tiver uma oportunidade de repetir novamente tudo que foi trabalhado nesse ano. Então, a gente acredita que vai ser melhor para ele. E também, esses pais podem até participar dessa decisão, né? Então, isso é muito importante que você falou, Lucas. É importante que a família seja ouvida, que ela seja comunicada e que, se possível, ela participe da decisão, tá? Para que não tenha esse tipo de problema, né? De relacionamento entre escola e família, porque os dois precisam caminhar juntos. A Daniele, ela falou que você fez indicação de alguns sites que tratam sobre a inclusão. Ela está pedindo para que seja encaminhado. Foi na aula passada, será? Acho que foi, né? Sim. Tá, eu vou... Nos slides, Daniele, da aula passada, constam esses sites. Eu postei os slides lá na sala virtual, não sei se você já teve acesso, mas lá nas apresentações, eu coloco lá os sites para vocês. Acredito que ela está falando dos sites que falam sobre as tecnologias, sobre acessibilidade, sobre as tecnologias assistivas, acredito que seja isso, mas está lá nos slides que eu postei, tá bom? Eu vou verificar, se eu não tiver, se não constar lá, eu envio para você sim, eu posto na sala virtual, tá bom? Bom, e o Marcos, ele fala o seguinte: na escola em que ele trabalha, quando acontece qualquer questão sobre a aprovação de aluno com deficiência, eles levam a decisão para o conselho e aí sim eles buscam uma solução a respeito. Exatamente, tá certinho, né? Essa é a indicação realmente. O conselho de classe é que deve decidir, né? E, se possível, como mencionei, deve haver a participação também da família, né? Para tomar essa decisão. Então, o conselho que eu dou, nunca tome a decisão sozinho, né? Porque isso pode prejudicar não só o seu trabalho, né? Mas de repente pode prejudicar os demais alunos, pode prejudicar a pessoa com deficiência. Então, o adequado é realmente isso. Bom, e a Lidiane... A Lidiane, ela fala o seguinte: já presenciou situações em que os pais não queriam, por exemplo, que o aluno fosse reprovado. Então, ele queria que o aluno terminasse o ensino fundamental e continuasse na mesma escola. Entendi. Isso é comum mesmo, né? A gente tem situações em que os pais não aceitam muito bem a reprovação. Mas aí cabe a equipe pedagógica da escola conversar com esses pais, evidenciar para eles que a decisão tomada, ainda que seja pela reprovação, visa beneficiar o aluno, porque, como eu mencionei, tem que ser analisado aquilo que é melhor para o aluno, né? Então, se de repente ele for beneficiado com a reprovação, ele deve ser reprovado, tá? Claro, como eu mencionei, que todas as medidas precisam ser tomadas, né? As estratégias, e isso é importante que a escola tenha tudo documentado para não ter nenhum tipo de problema relacionado a isso, né? Mas, infelizmente, é comum, né? A gente tem alguns pais que realmente não aceitam muito bem. Bom, e a Daniele, ela falou que acredita que seja na primeira aula.
que você indicou os sites. Aí que ela vai dar uma olhada. Então tá lá, viu, Dani, os slides. Mas se por um acaso você não encontrar esses sites, eu tenho quase certeza que são os que constam nos slides. Se por um acaso você não encontrar, me mande uma mensagem lá na mensageira do AVA, que eu posto aí para vocês, tá bom? E por fim, a Ana, ela faz um comentário assim: esse olhar terá que ser ampliado. Mais alunos especiais estão chegando nas escolas. Exatamente, pessoal. A tendência, inclusive, é que a gente tenha cada vez mais, né, o acesso das pessoas com deficiência na escola regular. Então, eu mostrei para vocês na aula passada, a gente infelizmente não pôde ter a aula ao vivo, né, por um problema aqui no estúdio, mas na gravação que eu fiz para vocês, eu apresentei para vocês que esse número de alunos com deficiência matriculados nas escolas regulares vem aumentando aí substancialmente. E a tendência é cada vez mais realmente isso aumentar. Então, se você ainda não teve essa experiência, se você não teve ainda um aluno com deficiência, provavelmente nos próximos anos você vai ter que lidar com essa situação, tá? E espero que vocês estejam um pouco mais preparados a partir dessa nossa discussão, né, que foi, é claro, breve, a gente só tem 4 videoaulas para tratar de um assunto tão extenso, tão importante, né, tão polêmico às vezes, mas espero que vocês saibam aí, pelo menos procurar adotar práticas mais inclusivas. Ok, está tranquilo agora, né? Nós agradecemos a presença de todos e desejamos boa noite. E professora Luciana, muito obrigada por compartilhar conosco esse ensinamento tão importante e tão necessário nos dias atuais. Eu que agradeço, Jussara, você, aos colegas aqui do estúdio, a professora Ramone, a coordenadora do curso. Estou à disposição de vocês, tá? Para o caso de vocês terem qualquer dificuldade relacionada à disciplina. E espero que tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma maneira para a formação de vocês. E até a próxima, né? Se Deus quiser. Um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência e até breve. Boa noite.